Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Andando com Gigantes. Essa aqui é uma iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães no estado de São Paulo e eu sou o Bruno, presidente estadual da FUG São Paulo, e que bom ter você comigo nesse episódio mais que especial. Tenho certeza, o de hoje vai bater forte aí no seu coração, porque a gente vai conversar com uma das maiores lideranças desse país no que fala de fé, de igreja, de liderança, uma pessoa que tem um papel fundamental aqui na região do Grande ABC, mas para o Brasil inteiro, pregando aquilo que ele acredita. A gente vai falar sobre princípios, valores e aquilo que a gente acha que deve nortear a sociedade, mas a história de vida dele, eu tenho certeza, vai te inspirar a ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. E agora, queria muito que vocês recebessem, e já vai curtindo, já vai comentando, vai compartilhando para todo mundo, no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da igreja, vai espalhando isso para todo mundo, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai mexer com a sua mente, vai te mostrar que tem algumas coisas aí que precisam de uma mudança de mentalidade. Nesse episódio de hoje eu tenho aqui a honra de receber ele, que é o líder da igreja Dunamis no Brasil e aqui em São Paulo, em especial na região do Grande ABCD, MRR, tem liderado uma nova geração para fazer a diferença. É com muito prazer que eu recebo hoje nos estúdios aqui do Andando com Gigantes o meu amigo Bispo Israel. Seja bem-vindo. Obrigado. Deus abençoe a todos. É muito prazer estar aqui com vocês. É uma honra poder falar do nome de Jesus e falar das nossas vidas, né? A gente está envolvido com pessoas. O reino de Deus, ele não trata apenas religião, ele trata pessoas. Jesus veio para salvar pessoas, né? É verdade, Bispo. E antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer a um grande amigo nosso, que foi quem construiu essa ponte, essa proximidade com a gente, de você, Bispo Israel, com o nosso projeto da Fundação Ulisses Guimarães, que é o nosso amigo Edmilson, mais conhecido como Bahia. Um cara que tem muita história, né, Bispo? Esse tem história, não tem não? Bahia tem muita história. E é muito legal te receber aqui, Bispo. E acho que pra galera que vai assistir, te conhecer, e a galera que vai conhecer um pouco mais do Andando com Gigantes, da Fundação Ulisses Guimarães. A Fundação Ulisses Guimarães, Bispo, ela tem um papel fundamental. Ela é uma fundação que tem como slogan a educação liberta. Porque a gente acredita de verdade que a partir do conhecimento as pessoas vão ter novos acessos, novas oportunidades. E é por isso que a Fundação Ulisses Guimarães se preocupa em oferecer. E tudo gratuito, virtual ou semipresencial. A gente pode construir de forma híbrida, agora virou moda. Fazer híbrido, né? Uma parte virtual, uma parte presencial. Mas nós temos aí uma série de cursos que são gratuitos e que ajudam as pessoas no seu desenvolvimento. Para que elas possam aprimorar habilidades, ter mais conhecimento, possam usar isso para acessar e ter, de fato, novas oportunidades. E é isso que a Fundação ela acredita, que a educação liberta. E se a educação liberta, a gente entende que a educação é esse pilar para a gente discutir sociedade, criar condições, abrir espaços de diálogo a partir da pauta da educação do futuro, da educação como ferramenta de inclusão produtiva, da educação como ferramenta de cultura de paz, enfim, a educação como um caminho para a gente gerar e construir novas oportunidades. E aí, claro, a partir do momento que a gente cria essas oportunidades, a gente combate as desigualdades. Todo mundo me pergunta assim, Bruno, como é que a gente combate as desigualdades? Gerando uma igualdade de oportunidades. Exatamente. Tem uma frase que impactou minha vida, Bispo, que foi assim: a nossa fé, ela não nega realidades, mas a nossa fé nos leva a crer em um Deus que pode transformá-las. Exatamente. E é exatamente isso. Eu não nego que existe desigualdades, mas nós temos que crer e acreditar e aí sim servir como ferramenta para construir essa igualdade de oportunidades. E a Fundação tem esse papel. Por isso que a gente trouxe para a Fundação essa segunda temporada do Andando com Gigantes, que é uma oportunidade da gente conversar com pessoas que têm uma história de vida que possa inspirar outras pessoas. E te receber aqui para a gente ouvir a sua história de vida, eu tenho certeza absoluta. Vai inspirar pessoas a serem melhores, porque você tem um papel hoje social, você tem um papel hoje de liderança, e é isso que a gente quer falar aqui no Andando com Gigantes.
é sobre liderança. Como é que a gente pode liderar grupos, movimentos, como a gente pode liderar a nação para um bem comum, para melhorarmos a qualidade de vida das pessoas. E esse é o papel da Fundação, promover esses diálogos, construir essas pontes para que a gente possa ter um país e pessoas mais equilibradas, para que a gente foque no resultado final, que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E aí quem está nos assistindo hoje, eu acho que deve estar curioso. Por isso, queria começar com uma pergunta, que é a pergunta de praxe aqui do nosso Andando com Gigantes, e pedir para você contar da forma que você achar melhor. Bispo, queria que as pessoas te conhecessem. Responde para mim, quem é o Bispo Israel? Bispo Israel. O Israel. Eu sou filho da dona Ana Custódia, minha mãe. Beijo, mãe, te amo. E do meu pai, Israel. Eles são pastores de uma pequena igreja que nós estamos construindo lá em Minas. Glória a Deus. E eu também sou o esposo da Bispa Sandra, que é a Sandra, meu amor, né? Meus filhos, Samuel, Vitor e Mariane. Se eu não fizer isso, eu apanho depois. Muito bem. Uma honra muito grande ter sido chamado pelo Senhor ainda menino. Eu sou nascido em Diadema, nascido e criado em Diadema. Né? Diadema, minha infância foi na década de 80. Década de 80, quando Diadema recebeu esse estigma, né? Diadema é uma cidade estigmatizada de violência, né? Porque Diadema concentrava todos os homicídios, todo mundo que morria ia para Diadema. Puxa. Na divisa de São Paulo ali, então todo final de semana tava lotada a funerária. Por que eu estou falando isso? Porque era época de justiceiro, entendeu? Era uma época bem complicada para a cidade. Diadema ficou muito marcada. E eu sou de Diadema, eu nasci em 1977, né? Eu vou fazer 47 anos agora. E estudei nas escolas públicas a vida inteira. E o Senhor, Ele deu graça, glória a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Mas hoje a gente está, né, na bênção do Senhor, né, cara? A gente conseguiu encontrar um caminho na igreja, e encontrar um caminho assim para não se perder. Eu vi muita gente, meus amigos, que foram para droga, que foram para prostituição. Muitos estão presos, outros foram mortos, né? Olha só. E o Senhor, né, como diz o Salmo, o laço quebrou e nós escapamos, né? E você estava falando sobre mentalidade, sobre mudança de mentalidade. Foi. Eu trabalhei 11 anos na Guarda Municipal de Diadema. Uau! E de 10 enquadros que a gente participava na rua, 9, 8 dos jovens tinham passagem. Algum tipo de passagem pela polícia. Então, se nós conseguirmos, através da palavra de Deus, né? Eu sou bispo, vou sempre colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, mas através de educação. Jesus disse, o povo peca por falta de conhecimento. Perfeito. Eu acho que, como você disse anteriormente, a melhor, se não a única ferramenta que vai trazer um nivelamento, que vai tirar da mentalidade da pessoa que de origem humilde, de origem pobre, mas tirar essa mentalidade miserável, é a educação. O que nos nivela é a educação. O que iguala as oportunidades. Perfeito, bispo. É conhecimento. Entendeu? Eu trabalho com um público de maioria jovem. E eu vivo dizendo para eles que desconstruindo essas mensagens limitantes que a gente ouve, tá o tempo todo aí na mídia. Moradia popular, carro popular. O que é isso, cara? Quer dizer que o pobre ele tem que se contentar porque existe a casa de pobre, o carro de pobre
Entendeu? A vida só volta a ter vida popular, né? A vida de pobre. Na verdade, não existe esse limite. É isso. A falta de conhecimento impõe esses limites. Porque faz você acreditar que você nunca vai chegar. Aquilo lá não é para mim, eu não vou chegar naquele nível. Não. Você pode chegar onde você quiser. Se você tiver vontade, se você se esforçar, se você permitir uma mudança de mente, uma metanoia. É isso. Abrir a caixa, conseguir... Sabe, a rã que morava no fundo do poço. Quando ela saiu, ela descobriu que o céu não tinha uma estrela só. No céu não tem só uma estrela. Você não precisa fazer uma coisa só. Nem tudo que dá certo para um, dá certo para outro. Mas existe um refrigério, um provérbio que diz que para todo trabalho há proveito. Então, eu descobri na fé, né? Eu fui 11 anos guarda municipal, eu tinha um emprego público, que não era o melhor emprego do mundo, mas tinha estabilidade. Perfeito. Só que eu vi na fé, eu vi em ajudar pessoas, em mentorear pessoas, em libertar pessoas, na igreja de Cristo, não na igreja Dunamis. A igreja Dunamis é só uma denominação, mas na igreja de Cristo é uma cultura, é uma mentalidade. Estilo de vida. É um estilo de vida, de ajudar pessoas a descobrir o máximo do seu potencial. Paulo fala que quando nós nos despimos do velho e nos revestimos do novo, quando nós transicionamos a nossa mentalidade, nós começamos a subir, a crescer, até alcançarmos a altura completa da estatura do varão perfeito que é Cristo. Top. Então, essa reconstrução do caráter, da mentalidade, da genialidade de Cristo. Você lê os evangelhos, tá? E eu convido você que ainda não leu a ler, independente da religião. Leia os evangelhos, as respostas de Cristo. Tinha que ter um almanaque. As respostas geniais de Cristo. Que são geniais. Sempre. Checkmate. Não dá pra Checkmate, falar mais né? nada. O cara pergunta, é lícito pagar imposto? Ele fala, pega a moeda, amigo. Olha para ela. O que tem escrito nela? De quem é esse rostinho que tá nela? De César. Então, dê para César o que é de César. Ô bispo, uma coisa, só pegando esse gancho, uma coisa que eu me apaixono ao ler as escrituras todas as vezes, os evangelhos, como você colocou aqui, é que sempre que o cara perguntava, Jesus respondia de uma forma inteligente com uma outra pergunta. Genial. Cara, isso Genial. é genial, cara. Genial. Perguntas certas te colocam num papel com mais inteligência. E aí eu queria aproveitar nessa sua história. Aonde que foi, o bispo, a virada de chave para o Israel, que era alguém que foi, né, dentro da igreja, viu ali uma oportunidade de fazer as coisas diferentes, ter uma vida diferente. Mas onde foi a virada de chave para virar guarda municipal e depois, cara, não, eu tenho uma outra missão. Como que isso aconteceu? Eu, na verdade, eu falava quando estava na guarda, os caras falavam, você é guarda, não sei o quê, você é a polícia, né? Que os caras vibram, né? Estive e tal. Eu sempre dizia que eu estava à guarda. Certo. Eu não fui para a guarda. Eu sempre gostei da área de segurança. E sempre odiei chão de fábrica. Não pelas pessoas, mas aqueles equipamentos de segurança enfiados no ouvido, aquela pressão de produzir, aquela barulheira das máquinas, aquilo me deixava meio maluco. Então, eu descobri com 19 anos, com 18 anos, que não, chão de fábrica... Eu trabalhei numa fábrica há 5 anos, porque antigamente menino podia trabalhar, né? Agora não pode mais. inventaram que menino não pode mais trabalhar. Bom. E aí eu trabalhei, quando acabou esse período que eu me casei menino, me casei com 18 anos. Super jovem. Menino. Não façam isso, atenção crianças, não façam isso em casa. É muito sofrido, cara. Me casaria com a mesma mulher, mas não com a mesma idade. Né? Não me arrependo de nada, meus filhos são maravilhosos, mas é muito sofrido. Então eu fui chamado para a obra. E o Senhor tinha esse chamado de começar alguma coisa
fora da denominação. E assim, a denominação grande, ela tinha uma grande estrutura e eu não tinha estrutura nenhuma. Certo. E eu não tinha casa, e meu pai falava que em casa quer casa, né? Isso. Então, para mim, assim, eu tinha que, antes de investir integralmente no ministério, eu tinha que dar uma moradia para minha família, Claro. para os meus filhos, né? Oferecer para eles a dignidade, né? Então, eu fui prestar concurso para ter um emprego decente, para oferecer isso para minha família. Perfeito. E fiz um voto com Deus. Bom, quando tiver tudo essas coisas, essa parte tiver organizada, eu vou abrir o ministério e vou trabalhar integralmente na obra. E foi assim que aconteceu. Eu entrei na guarda em 2003. E em 2007, estando na guarda, eu abri a igreja. E em 2014 eu pedi demissão da guarda. E estou desde então trabalhando em tempo integral. Na obra de Deus. Como pastor naquela época e hoje como bispo. A virada de chave de dizer assim, é isso que eu quero pro resto da minha vida, foi quando eu era menino. Num culto nas Assembleias de Deus lá no Eldorado, na Rua do Jacarandás. Quem é do Eldorado, você fala, a igreja da Rua do Jacarandás. É uma das mais antigas de lá. E tinha um pregador lá, e o cara tava... E sabe quando você sente o chamado? Eu era menino, criança, no grupo lá dos Cordeirinhos lá de Jesus. E eu vi uma áurea assim, eu falei, não, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. É isso que eu quero ser quando eu crescer. E aí, desde então, você tem cuidado de gente. Desde então, eu tenho cuidado o pessoal. Eu trabalhei, eu comecei na fé, no ministério, cuidando de jovens. Eu era terceiro líder do grupo de jovens. Terceiro líder do grupo de jovens. Só. E aí comecei a pregar no altar. Comecei a pregar no altar com 14 anos de idade. Nossa. E aí eu descobri que era isso, cara. Pessoas. Se trata de pessoas. É isso. Se trata de pessoas. Não é sobre mim. Não é sobre a denominação que eu represento. O evangelho se trata... Jesus Cristo deu a vida... por pessoas. Deu a vida por pessoas. Deu a vida por pessoas. No meio cristão, no meio acadêmico, no meio político, no meio empresarial. Se você não viver pelas pessoas, você não vai ter a bênção de Deus. Você pode ter sucesso, você pode ter grana, mas você não vai ter a bênção de Deus. Você quer ter Deus ao teu favor... Cuide de pessoas. Cuide de gente. Pessoas. Nossa. As pessoas. É sobre as pessoas. Um apóstolo Fábio Abud, da Igreja El Shaddai da Moca, outro dia disse que o Senhor não morreu por sofás. Porque a gente faz célula, né, cara, em casa. E aí, você enche a casa de gente. Uma coisa é uma casa que é frequentada pelo marido e a esposa e um filho. Sim. Aí estraga os móveis. E ele estava dizendo isso. Se você tem apego pelo sofá, meu amigo... Entendeu? É exatamente isso. É sobre as pessoas, cara. É sobre as pessoas. Bispo, aqui onde nós estamos, o estúdio, essa gravação, tem uma pessoa aqui que chama Marcelo. Marcelo Mesquita, o Danilo Mesquita. E eles coordenam aqui a empresa junto com a Bá. E o Marcelo sempre fala uma coisa. Ele é especialista em brand, ele é especialista em algumas coisas. E ele sempre fala assim... Cara, a gente pode ter aqui um Andando com Gigantes, a gente pode ter a marca A, B, C, pode ter a Igreja Dunamis. Mas pessoas, ele usa essa expressão, pessoas compram pessoas. É. E é exatamente isso, né? Quando a gente passa a dedicar a nossa vida a cuidar de pessoas, é natural que o processo de liderança ele ascenda. É. E aí eu acho que você vê isso muito na igreja e na sua própria trajetória. Quando você decidiu, vou cuidar de gente, naturalmente esse papel seu de liderança foi crescendo e amadurecendo. E aí, para liderar, você, Bispo Israel, para ser um líder, o que você buscou fazer? Você buscou estudar? Você buscou mais na palavra? Você buscou técnicas diferentes para poder liderar de uma forma diferente? Como que você hoje falaria para um jovem que te vendo no altar também vai ver essa áurea e vai falar, cara, eu quero ser como ele? No que você se propuser a fazer, você tem que aprender. Você tem que ser pronto para ouvir. O evangelho é discipulado. Então eu fiz tudo. Eu sempre participei de todos os discipulados da igreja, doutrina, estudo,
li muitos livros sobre liderança cristã, sobre liderança secular também. No que você quer fazer, você tem que buscar se aprimorar. Você tem que saber para onde você está indo. Para onde você está indo? Onde você quer chegar? O apóstolo René, ele fala o seguinte: ninguém segue um líder que não sabe para onde está indo. É isso. É exatamente isso. É verdade? A gente é casado, né? Você também? Eu tô casado também. Casado. Aí você vai viajar com a esposa que tá do lado, né, meu? Aí homem é difícil pra assumir né? O erro. Que se perdeu, né? Não é verdade? É verdade. Mas ela percebe, não percebe? Percebe. Aí você tá lá, tal, a mulher fala: amor, você tá perdido. Não, conheço o caminho, não sei o quê. Peguei um atalho. Aí você anda 30, 40 quilômetros perdido até admitir Que errou. que tá perdido. Entendeu? Então a primeira coisa que se você quer liderar, a liderança é nata do ser humano. Deus nos fez para liderar. Quando Deus criou o homem, ele disse: domine, governe, subjugue. Isso. Então todos nós vamos liderar em algum nível. Em algum nível você vai liderar. Você vai liderar na sua casa, você vai liderar talvez no setor da empresa. Você vai liderar. Então, se você quer liderar, você tem que ser exemplo. Nós temos que liderar pelo exemplo. Perfeito, cara. Entende? As Isso. pessoas não seguem mais o discurso. Hoje as pessoas seguem o exemplo. Exatamente. Entendeu? Porque o discurso, ele não dá para fingir para sempre. O povo, a igreja, o Brasil está cansado de discurso. O discurso ele não engana mais. A prática, o que você faz? As pessoas vão seguir o que você faz. Quem você é de fato. Porque se conhece a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Perfeito. Entende? Isso. Uma coisa que você falou, assim, tudo que você disse agora são coisas que eu falo o tempo inteiro pra galera. O que você falou do caminho. A gente tem um projeto chamado Caminhos da Cidade. Uhum. Exatamente nesse processo que você está falando. Quando a gente pensa em discutir sociedade, o que falta hoje são pessoas, lideranças que inspiram. Mas por quê? Porque elas não apontam um caminho. A gente precisa de pessoas que realmente possam nos trazer ideias para nos motivar apontando o caminho para onde a gente deve seguir. Exatamente. E eu sempre disse isso, Bispo, quando eu tive a oportunidade de liderar o grupo de jovens do movimento democrático brasileiro, onde a gente fazia esse papel de liderança, eu sempre falei para a galera, cara, é muito legal a gente discursar aqui, a gente tá nessa reunião e fala o que acha, fala o que pensa, fala o que até às vezes o que a presidência tem que fazer. Uhum. E eu tô aqui de ouvido e coração aberto para receber todas as críticas, todas as opiniões. Mas uma coisa que eu sempre fiz, e acho que é por isso que deu certo por onde passamos, a coisa deu certo. Uhum. É porque a gente sempre guiou pelo exemplo. Eu sempre acreditei nisso. Como que a gente guia pelo exemplo? Como é importante sair do discurso e partir para ação. Para que a gente possa ter resultados reais na ponta. E aí é o que você fala. É falar, mas fazer. A gente precisa ter esse... É um conjunto de mudanças. Metanoia não é somente mudar a mente. Não. Metanoia é a transformação proposta por Jesus é a metanoia. Paulo fala sobre a metanoia. Metanoia é o seguinte: você recebe o discurso, a mentalidade de Cristo, muda as suas crenças, perfeito, muda seu jeito de crer, muda a sua retórica, muda o seu discurso. A palavra é a força criativa de Deus. Entendeu? Boa. A palavra cria. João disse que tudo que existe foi criado a partir da palavra, que é Cristo. Tudo. E sem a palavra, nada do que existe existiria. Então, mudou suas crenças, muda o seu discurso. Aquilo que você fala o dia inteiro sobre você, aquilo que você pensa o dia inteiro sobre você, é o que você se torna. Certo? Certo. Terceiro, muda a mentalidade. Isso é um processo. E isso é radical. Por isso a proposta de morrer e nascer de novo. Exato. Existe coisa mais radical do que morrer? Não. Não. Quantas vezes você fala em morrer? Quando eu morrer... É raro você falar. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém toca nesse assunto. Não. Porque é radical demais morrer. Exato. E quando o Nicodemos vai até Jesus, Jesus fala, cara, morre. Se você não morrer,
e não nascer de novo, Desapega do sofá. você não vai entender, cara. Você vai ficar apaixonado pelo sofá e Isso você aí. não vai entender o discurso, a mensagem. Se você não nascer de novo, você não vai entrar. Se você não nascer de novo, você não vai ver, você não vai entender. Então, essa proposta de... Quando Jesus fala que não dá para colocar vinho novo no odre velho. Isso. Não dá para fazer um remendo com um pano novo numa roupa velha. Exato. Quando Paulo fala de se despir do velho para vestir o novo. Tem duas coisas que não dá para fazer que não funciona. Uma, vestir uma roupa suja, uma roupa limpa, sem tomar banho. Você trabalhando na política, você nessa correria, às vezes você tem um compromisso, você não tem tempo, né? Você já fez isso? Eu já fiz. Chegar correndo quando eu era guarda e eu tinha que pregar. Já se trocar ali mesmo. Tirar a farda e vestir o terno sem tomar banho. É horrível, cara. O evangelho, meu, você precisa ser lavado primeiro, para depois você vestir essa nova. É um processo. É um processo. E liderar pelo exemplo é primeiro você saber o que você quer da sua vida. Ah, não é fazer o que deu certo pro fulano. Não. É fazer o que dá certo para você. E uma coisa legal, Bispo, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, porque eu também me faço, já me fiz, mas é exatamente nessa pegada que você está falando agora. Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Descobrir exatamente por isso. Porque a gente pede por muita coisa, né? Pede por um sofá novo, pede por um carro novo, pede por um emprego novo, mas... Por quantas vezes a gente já pediu mesmo, Espírito Santo, fala comigo, mostra pra mim qual é o meu propósito. Porque esse despertar... que eu vim fazer aqui, né? O que eu vim fazer aqui, cara? O que eu vim fazer aqui? Eu acho que o melhor lugar para você viver é no centro do propósito. É quando você descobre o que você veio fazer aqui. Isso. Né? Se Deus tem um propósito... Eu creio em Deus. Eu creio na palavra de Deus. E há um salmo que diz que quando eu era um embrião, informe no ventre da minha mãe, ou seja, nem minha mãe sabia que já estava grávida. Quando eu era um embrião, sem forma, no ventre da minha mãe, Deus escrevia num livro a meu respeito. Nossa, então tem um forte, propósito. Tem um propósito. Você não tá aqui à toa, né, cara? Entendeu? Mas aí, quando o Paulo fala sobre metanoia no capítulo 12, verso 2 de Romanos, ele fala assim, ó, e não vos conformeis, não vos amoldeis, sai da forma do mundo, isso, sai do molde do mundo, não vos amoldeis a esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde que está essa boa, agradável e perfeita de Deus? Naquele livrinho lá que ele está escrevendo quando você era um embrião informe. Então, Deus tem dois tipos de vontade. Essa boa, perfeita e agradável, que ele está escrevendo a tua história desde antes de você nascer. E tem a vontade permissiva. Tem o que Deus escolheu para você e tem o que você escolheu para você. O livre-arbítrio. Aí você pode perguntar assim, Bispão, o pessoal na igreja me chama de Bispão. Bispão, qual que é o segredo do sucesso? É você pegar a sua vontade e alinhar com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acertar o seu relógio com o relógio de Deus. Aí você arrebenta. Isso está em Provérbios. Confia os teus planos ao Senhor. Você arrebenta. Você se rendeu, fala, Deus, o que é? É por aqui? Chega, não é mais por mim. É mais longe, é mais difícil, mas o senhor vai estar aqui comigo? Entendeu? Aí vai dar certo. E aí a coisa, ela flui exatamente por isso. E aí, Bispo, a gente tem... Bispão, chama de Bispão também. Ô, Bispão. Aí como que hoje a Igreja Dunamis e a liderança do Bispo Israel entende a cidade? Aqui no bastidor a gente estava conversando um pouco, ele estava me explicando a lógica da igreja, da Igreja Dunamis. Uma igreja que já tem 17 anos de história. Sim. Uma igreja que nasceu antes de outros movimentos, porque eu até perguntei para ele dessa relação, porque às vezes a gente ouve e fala, poxa, ele até brincou aqui. Homônimos. Tem o movimento Dunamis, tem a igreja Dínamos. Não, a igreja Dunamis é uma igreja que tem 17 anos de ministério. A igreja Dínamos é mais antiga ainda que a gente. Isso. E aí, uma coisa que eu queria entender contigo assim, tem muita gente, tem muitas igrejas que elas
elas se colocam assim, eu não falo de cidade, eu não falo de sociedade, eu não falo de política, mas a igreja ela está dentro desse contexto. Essa mentalidade foi construída na igreja, né? Qual que é a opinião do Bispão Israel sobre isso? Assim, tá certo? Não é que não sei se está certo ou Não, errado, mas eu como que você vê isso? Eu acho que essa mentalidade ela foi construída com o propósito de tornar a igreja alienada. Né? Igreja é igreja, igreja... Cidade é cidade, cidade política é cidade. é política. A gente foi criado dentro da igreja. Eu sou criado dentro da igreja, irmão. Certo. Eu posso falar de igreja. Eu tenho 47 anos, 32 de batismo. Nossa! Então eu posso falar de igreja. Nossa. Então, a igreja... Nós sempre ouvimos que todo político era ladrão, que a igreja não podia se meter com política. Política e religião não se discute. Não se mistura. Lógico que se discute. E para que esse discurso? Para alienar a igreja. Perfeito. Entendeu? Então a igreja ficou alienada. Enquanto a igreja estava alienada, o mundo continuou girando e o inferno foi tomando posse. As escolas estão aparelhadas, o judiciário está aparelhado pela omissão da igreja. A cultura de princípios totalmente diversos da igreja. A igreja se omitiu, os espaços ficaram vagos e os espaços vagos foram ocupados. Pronto. É a casa vazia. Deixou a casa limpa, adornada e vazia. Né? Tem um texto que eu sempre cito a respeito do espinheiro. Pode citar, como é que é? Juízes, se não me engano. As árvores decidiram eleger uma árvore que dominasse sobre elas. E elas foram até o cedro e disseram: cedro, governa sobre nós, você é a mais alta, a mais forte. O cedro falou: não quero mexer com isso não. Foram até a oliveira e disseram: oliveira, governa sobre nós. A oliveira falou: não, eu vou aqui administrar as minhas azeitonas, o meu óleo, a minha unção. Não vou mexer com isso, não. Foram até a videira, disseram: videira, governa sobre nós. A videira disse: não, eu vou administrar as minhas uvas, o meu vinho, a minha alegria. Não vou mexer com essas coisas, não. Aí foram no espinheiro. Espinheiro, governa sobre nós. O espinheiro falou: beleza, eu governo. E o espinheiro se levantou e acabou com todas as outras árvores. É o que acontece quando a igreja se omite. Uau! Nossa, cara! Entendeu? A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Exato. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Exato. Então não adianta nós ficarmos lá na igreja orando, fazendo campanhas. O apóstolo John Kelly, dos Estados Unidos, disse o seguinte: a igreja brasileira só ouviu o toque do chofar da adoração, mas não entendeu o toque do chofar da batalha. Uau. Então nós temos que nos levantar e nos posicionar como igreja. Nos posicionar. Eu nunca vou fazer política partidária no púlpito. Púlpito é púlpito. Perfeito. Mas eu tenho um poder de influenciar na política, nos momentos oportunos, criar oportunidades, né? Criar reuniões próprias para esclarecer, para orientar e nos posicionar. Por quê? Porque se a igreja não se posicionar, o espinheiro vai continuar governando e o povo vai continuar gemendo. Olha, ô bispo, pelo amor de Deus. Eu já vou falar para a produção, pelo amor de Deus, faz esse corte aí, que a gente tem que espalhar isso para o Brasil inteiro, porque essa fala foi perfeita, essa história foi perfeita. É exatamente isso, bispo. E aí eu queria aproveitar, você falou, cara, eu não vou levar para o púlpito a questão partidária, mas eu tenho o poder de influência. Exatamente. E eu queria deixar à sua disposição a Fundação Ulisses Guimarães. Nós temos hoje parceria com muitas igrejas, onde a gente oferta para as pessoas, para aquele público específico, a partir da liderança da igreja, acesso a todos os nossos cursos.
Isso é bom. Que não são cursos doutrinários. É importante que vocês saibam isso. Os cursos da Fundação Ulisses Guimarães não são doutrinários, mas são cursos que trazem um conhecimento. Então a gente tem lá o curso de dicção oratória, o curso de cidadania. Todos nós, eu sou cidadão, eu tenho direitos, mas você tem deveres também. Esse curso traz toda essa clareza. A gente tem um curso para mulheres sobre qual é a participação feminina nesse processo de construção de sociedade. A gente tem um curso lá, Compreendendo o Centro Político. Temos um curso de Gestão Pública e Licitação. Temos o curso, agora nós vamos lançar o curso de Gestão Pública focado como se fosse uma pós-graduação. Tem a Escola de Líderes para a gente formar líderes. Enfim, tem uma série de cursos ali que trazem clareza, entendimento, compreensão, não para que você se torne um militante político do partido A, B ou C, mas para que você tenha entendimento, conhecimento. Então, eu queria deixar à sua disposição como líder da Igreja Dunamis, para o público e para toda a congregação da Igreja Dunamis, porque é muito importante escutar você falar isso. Essa história do Espinheiro, eu vou replicar por onde eu passar agora. Porque é exatamente isso. A gente não pode se afastar, a gente não pode dizer que a igreja ela está fora desse contexto. Não, ela tem uma responsabilidade social, um compromisso social importantíssimo. A igreja ela tem esse papel e é um papel fundamental de esclarecer, trazer conhecimento e, claro, se posicionar. Isso que você falou que o pastor nos Estados Unidos comentou. A igreja brasileira, o povo brasileiro ouviu a trombeta da adoração, mas ele se esqueceu da trombeta da batalha. Exatamente. De enfrentar a batalha que nós estamos enfrentando. Bispão, queria muito te agradecer por você ter vindo aqui. E papo bom, quando é bom, passa rápido. E eu queria muito te agradecer pela oportunidade da gente bater esse papo, de você trazer mensagens que são tão bacanas, reflexões que são importantíssimas sobre liderança, sobre sociedade, a sua história de vida. Espero de verdade que você que nos acompanhou tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, manda para todo mundo, porque essa mensagem precisa chegar para cada vez mais pessoas. Queria te agradecer muito mesmo, mas antes da gente encerrar, pedir para que você deixe uma mensagem final para esse podcast, para esse bate-papo, olhando para aquela câmera, falando com o pessoal. Uma mensagem final aí de inspiração, porque é isso que a gente tem feito aqui, construindo episódios, construindo conteúdo para inspirar pessoas a serem melhores. Verdade. E você é esse ponto de inspiração, Bispão. Esse homem de fé que tem inspirado pessoas a serem melhores. Muito obrigado, viu? Obrigado pelas palavras. O texto que eu falei sobre espinheiros está no livro de Juízes, no capítulo 9, do verso 8 ao 15, se você quiser estudar depois, ler. O que eu queria falar para você, independente da sua idade, independente do lugar que você esteja, independente do que você estiver fazendo. O importante é que você creia que Deus é com você e que você pode. Você pode fazer o que você quiser fazer. Não existe limite. O limite que impõe é você. É o seu esforço, é a sua dedicação, é a sua fé. Se você tiver decidido, ainda que as pessoas não acreditem, ainda que as pessoas digam, isso aí é fogo de palha, isso aí não vai dar certo. Se você acredita, se você crê que Deus está com você, mesmo que o momento seja ruim, seja desfavorável, não é um mar de rosa, a vida não é um mar de rosa. Existe um preço a ser pago, mas se você acredita, se você está fazendo o que é certo, se você é honesto, se você é bom, se você ama pessoas, vai para cima que você vai arrebentar a boca do balão. Deus é contigo e você vai dar certo, você já deu certo. Se você ama o que você está fazendo, meu irmão, o tempo vai passar e o tempo responde todas as perguntas. Até as pessoas que não acreditavam lá na frente vão dizer realmente Deus era com você, realmente era verdade que estava falando. Tá bom? Deus abençoe, obrigado pelo convite. Bom, valeu, cara. Valeu. Muito obrigado. Gente, eu acho que é isso. Que episódio, que mensagem, eu espero de verdade que você tenha gostado. Esse foi mais um episódio aqui do Andando com Gigantes, essa que é uma iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães e foi muito bom ter estado com vocês nesse episódio. Como o Bispo disse, faça aquilo que você ama, coloca teu coração nisso, alinhe os teus planos com os planos de Deus, busque isso de verdade, de todo o coração e acredite, vai dar tudo certo.
seja inspiração para alguém hoje e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!